Olá, boa noite. Acertando aqui. Olá, boa noite. A live de hoje vai falar sobre as nossas projeções, sobre colocar a nossa criança interior para o outro, com a psicóloga Luísa, que já chegou. Olá! Olá, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Bem também? Dia corrido, muitos atendimentos. Sim, acabei de atender agora há pouco. Eu também. Acabei de atender agora há pouco. Mas tá bom, né? Tá Então, ótimo. para quem não conhece, a Luísa é uma grande amiga. É, a gente começou como, vamos dizer, sócia, quase sócia, né, Luísa? A nossa amizade, porque a É, Luísa, eu conheci a Luísa porque ela foi buscar uma sala na minha clínica para atender. Aí eu acabei sendo um tempo psicóloga dela também. Depois a gente se tornou mais amiga do que psicóloga, né, Luísa? E aí a coisa virou mais uma troca muito sincera entre nós duas, né? E hoje a Luísa tem o espaço dela, tem a clínica dela, tem o foco de trabalho dela. Muito gostoso ver a Luísa encontrando esse caminho de atendimento ao público infanto-juvenil, da qual ela faz muito, muito bem. E a gente resolveu então trazer esse bate-papo aqui sobre a criança interior a partir de um outro foco, porque a gente sempre coloca a questão da criança interior, da nossa relação com a nossa própria criança. Mas a gente esquece que a gente projeta essa danada dessa criança interior nos outros, principalmente nos filhos. E aí, Luísa, o que é que você pensa sobre isso? tá, vou falar primeiro da minha percepção materna, né? Com a Uhum. Sofia. Então, assim, eu vejo que muito do que a minha criança passou traz insegurança na minha questão de ser mãe, né? A questão que envolve o abuso. Então, o meu medo de que ela também passasse por isso faz com que, às vezes, eu entre em parafuso e ficar pensando: ai, não faça isso, não faça aquilo, ai, eu vou fazer isso, ai, meu Deus, fiz isso e agora? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, eu vejo que isso influencia muito na minha tensão como mãe, né? Como se eu estivesse projetando a minha história em cima dela e pensando que isso poderia acontecer com ela também. Já dentro do atendimento clínico, quando eu chamo os pais, eu percebo também muito disso, né? O reflexo daquilo que eles viveram, muitas vezes colocado ao contrário, na verdade. Então, se tiveram uma criação muito punitiva, acabam sendo permissivos demais. Se teve uma criação muito permissiva, acaba sendo autoritário demais, como se fosse um reflexo, tá? Eu não quero que meu filho seja criado como eu fui. Eu quero fazer diferente. Só que aí não tem um meio termo, tem os extremos, né? Ou permissivo ou autoritário. Eu vejo isso muito dentro da clínica, esse reflexo da forma com que essa criança desses pais foi tratada, influenciar na forma que a criança deles vai ser tratada agora. Então é algo que eu vejo com muita frequência. Então, eu até tive casos muito interessantes. Até uma das coisas que me desviou do atendimento à criança foi observar exatamente isso que você está falando, porque daí eu fui me dando conta que eu precisava abraçar os pais e fazer um direcionamento para os pais. Isso me tocava mais o coração do que atender propriamente dita a criança. Né? Óbvio que a criança precisa desse espaço de acolhimento, de ressignificação, né? Da historinha dela, das coisas que ela vive, né? Por isso a psicoterapia na infância é tão importante,
porque eu mesmo, se eu for contar quando eu comecei a fazer psicoterapia, eu tinha 7 anos. Desde lá para cá, né? Eu sempre fui passando para os tempos em que eu fico sem, tempos em que eu sinto que eu preciso, e assim vai seguindo a vida. Mas tem alguns casos muito interessantes que eu me recordo que eu atendi dessa projeção, que é muito gostoso, assim, quando eu me lembro e, e eu paro para pensar, eu falo, nossa, aquele caso foi um caso interessante, que a partir dali eu comecei a observar algumas coisas e me abriu espaço para um estudo, para o entendimento. Então, tinha uma mãe que na infância, ela não tinha sapatos. Ela ia para a escola com a mãe dela que fazia os sapatos para ela, né, de tecido para ela ir para a escola. E faltava comida, né, para ela às vezes. E aí a criança chegou para mim com diabetes, bem alterada e praticamente uma centopeia, né? Porque a mãe dava para ela todos os tipos de sapatos possíveis que você possa imaginar, lógico, para a faixa etária dela. Então, acabava virando uma compulsão, porque essa criança queria um sapato novo a toda semana, né? E a mãe falava assim, mas meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, porque essa menina, ela pede sapato para mim toda semana, ela quer sapato novo toda semana, e ela para na frente da sapataria, ela faz birra, ela faz berro, e essa diabetes, que não tinha o que fazer, sabe? Já estava assim, num grau bem avançado, e ela comendo doce, e a mãe dando doce para ela. Eu falei, gente, o que tem aí? Aí tem alguma coisa, né? E aí chamei a mãe para conversar e fui perguntando para a mãe sobre a infância da mãe, e a mãe me contou essa história. E aí eu comecei a entender que, na verdade, a criança estava correspondendo à necessidade da mãe. Então, lá na infância, a mãe não pôde ter o sapato. Então, cada vez que a mãe via os sapatinhos, e hoje, gente, sapato de criança é um sonho, né? É. De fofos, né? E aí, essa mãe enlouquecia. Mas não era porque ela queria dar para a filha, é porque ela queria dar para Era ela. criança dela. Era a criança dela que necessitava daquele sapato, né? E aí eu lembro que na época eu encaminhei a criança para um outro profissional atender, porque estava bem no começo, eu não tinha criado vínculo com ela, e fiquei com a mãe e a gente começou a fazer exercícios, então, né, da mãe comprar o sapato para ela. Nesse caso, a mãe comprou um sapatinho de criança para ela, óbvio, não servia, mas era só para ressignificar aquela criança. E, pasmem, vocês acreditam que a diabetes da menina sumiu? Você acredita nisso? Não acredito. A necessidade era tão grande dessa mãe que resultou nisso na filha, né? Acho que até a questão da filha pedir para comprar o sapato era em honra dela que estava necessitando desse sapato para ressignificar a história dela, né? Então precisava Uhum, ficar pedindo para satisfazer de uma forma a mãe, mas não conseguia satisfazer porque não tinha como. A mãe precisava comprar isso para ela. Precisava ser a criança dela recebendo isso, né? exatamente. E aí os pais precisam prestar muito atenção, né? A mulher no processo de autoconhecimento dela precisa olhar para essa criança, olhar para essa relação que ela tem com mãe, com pai, com a sua própria história, porque senão ela vai cair, sim, nesse processo de projetar nos filhos os seus sonhos. E se os pais não dão conta disso, daqui a pouco eles estão projetando coisas muito grandes, do tipo profissão. Aí o filho escolhe uma profissão que, na verdade, não tem nada a ver com ele, mas escolhe para poder agradar esses pais, né? E aí essa criança, esse adolescente, ele vai vivendo uma pressão muito grande sobre ele para chegar
a alcançar esse desejo dos pais, né? Sim, é uma coisa que eu vejo muito frequente também, né? Então, assim, quando eu trabalho com crianças, o trabalho não é somente com a criança, né? Então, eu chamo os pais de forma periódica e às vezes até em um curto espaço de tempo para passar as orientações, para ressignificar essa questão dessa infância, de que, ok, essa foi a sua infância, vamos olhar para ela, mas agora do seu filho é outra. Como que vocês querem que seja? Como que a gente pode chegar no objetivo? E eu vejo assim que tem resultados legais, porque a participação dos pais é tudo, né, dentro do atendimento infantil. Não adianta a gente falar assim, ah, vai vir só a criança, ela pode vir a semana inteira, mas se os pais não participarem, não tem resultado. Né? Então, é até por isso que daí eu falo para os pais que se não tiver participação, eu não atendo. Porque é necessário, porque existem muitas coisas deles que vão influenciar nessa criança. O adolescente já é um Uhum. pouco diferente, a gente tem o mesmo manejo, porque ainda está convivendo todo mundo junto, tem muito reflexo desses pais ali, só que a gente consegue se passar um pouco mais, porque a gente consegue, como eles têm uma individualidade maior, a gente consegue trabalhar muita coisa para ele se impor para esses pais, né? Para ele mostrar para esses pais, espera aí, não vai ser desse jeito, não quero. Né? Já a criança é totalmente dependente. E aí acaba que muitas vezes os pais, por frustração deles, né, por essa questão mesmo de às vezes não ter alguma coisa na infância, acabam tentando suprir uma necessidade que não existe nesse filho. Né? Uma coisa que eu percebo lá em casa é a minha mãe com a comida, ela sempre faz para sobrar, sempre sobra. Não falta comida, sempre sobra. Para realmente ninguém ficar sem comer, realmente ninguém ficar com falta, pode repetir tranquilo. Então é sempre uma abundância, né? Que é o que a criança dela Uhum. não teve. Então ela criou essa necessidade. Tanto que, assim, para mim, as questões emocionais é sempre através da comida. Eu preciso comer. A comida que vai me satisfazer ali, se eu estou passando por alguma coisa, é a comida. Então, é uma coisa que até que eu falo pro Lucas, eu falo, a gente pode não gastar com outras coisas, mas com comida a gente gasta, a gente vai comer bem. Porque é uma coisa que ela também me mostrou, né? A gente precisa Sim, comer. E é uma coisa que vai influenciar muito na vida da criança, porque é aquele modelo que ela está seguindo ali, também a responsabilidade que ela sente sim, em honrar e aceitar aquela história e satisfazer esses pais. sim. Outra coisa que eu vejo muito, são projeções que acontecem que a gente não se dá conta enquanto ser humano mesmo, porque antes de ser pai, antes de ser mãe, a gente é um ser humano, né? E a gente tem necessidades. E muitas vezes a gente não se dá conta que a gente tem essas necessidades, porque a gente não se conhece, porque a gente não se olha, porque a gente tem N motivos para não olhar para uma ferida interna, né? A gente sabe que é um desafio olhar para si mesmo, olhar para as nossas sombras. Então, o que que a gente faz? Coloca o filho lá. Eu não tenho filho, né? Mas aí a gente coloca o filho para tampar aquela ferida. E quando eu percebo isso, às vezes nos atendimentos individuais com as mulheres, eu percebo o quanto eles estão, às vezes estão colocando, né? Eu me refiro às mulheres mais vezes, porque eu atendo mais mulheres do que homens, não que eu não atenda homens, eles chegam também, têm chegado com mais frequência, né? Mas é o que eu costumo sempre dizer, a mulher, ela tende a projetar com maior facilidade as sombras dela para fora. O homem tende a recolher as sombras, não que ele não faça as projeções, ele faz, mas com uma frequência um pouco mais racional. Ele recolhe muito o que ele sente, então ele projeta menos. Tá? Isso não é bom nem ruim, é só um ponto de observação, não é né, uma crítica nem ao homem nem à mulher. Eles só fazem movimentos diferentes. E aí, o que que acontece? Vamos pegar um exemplo. A mulher tá lá, ela tá cansada, né? Ela não quer namorar. E aí, intuitiva, assim, instintamente, sem ela perceber, né? A criança fala assim: Mamãe, deixa eu dormir na cama hoje. Ah, lógico que a mamãe vai deixar.
tá? Por favor, sem ela, olha o movimento da criança. Quem que a criança está honrando? Ah, Vanessa, mas a mãe não falou nada. Imagina, você acha que a mãe vai falar que não quer namorar o pai para a criança pedir para dormir? Não precisa falar. Ela sente. Do 0 aos 7 anos, a criança está completamente linkada à mãe. Então, ela vai honrar a mãe, ela vai pedir para ir para a cama dormir com a mamãe. Se ela não tem consciência para pedir, ela vai fazer movimentos para ir, para honrar essa mamãe, né? Que não tem abertura, não tem conhecimento de si mesma para se empoderar e dizer para o marido: olha, hoje eu não quero, hoje eu quero ficar quietinha, tá? Hoje eu não, nem toca em mim, porque hoje eu não quero nem conversa. Porque como na nossa sociedade existe uma posição muito, como que eu posso dizer? Que a gente mantém casamento via sexual, né? Então, para eu me colocar nessa posição de dizer não, gera um medo. Agora a criança estando ali no meio, não. Só que o que isso gera para a criança? O que isso gera para a criança, Luísa? Fala para Acaba nós. sendo um peso para ela, né? Porque ela acaba carregando uma coisa que não é dela e também acaba muitas vezes abrindo portas para o abuso, porque ela precisa suprir aquela necessidade sexual que está ali, né? Ela precisa é, suprir algo que está ali. Então, seja desse pai ou seja dessa mãe, ela vai precisar suprir essa necessidade. E eu vejo assim, que daí a criança fica no quarto dos pais, mas não é porque ela tem medo de dormir sozinha, não é porque ela não quer ter o quartinho dela, é porque ela precisa honrar aqueles pais. Então, quando surge uma queixa assim, ai, mas eu queria tanto que meu filho dormisse no quarto dele, mas tem tanto medo, não quer ir, ele precisa dormir aqui ó, na cama com a gente. Aí eu sempre pergunto, tá bom, o que foi que levou você a pôr o seu filho na cama de vocês a primeira vez? O que foi que aconteceu? Aí eu ponho isso para refletir, tá? E o que é que fez com que ele permanecesse? Aí eles acabam percebendo que, na verdade, essa criança tá ali não é por vontade dela. Ela tá ali para honrar esses pais. É por isso que ela não quer sair dali. Porque ela tem medo de sair e algo acontecer com algum deles. Essa mãe sofreu, esse pai sofreu, algum tem que fazer uma coisa que não quer. E aí acontece muito aquilo que você fala, assim, quando eles são bebês, assim, de repente, você tá indo para a relação e eles acordam, chorando, né? E isso acontece muitas vezes quando a gente realmente não quer. A gente não quer, mas porque logo quando o bebê nasce, né, a gente geralmente não quer. E aí o bebê Sim, acorda cada vez que vai ter uma relação. E aí é igual você falou. É aquele sentimento de que, opa, algo está acontecendo e eu tenho que intervir porque a minha mãe não quer. eu sou o defensor, a defensora da mamãe, porque internamente é isso que a criança sente, né? Que ela é a protetora da mamãe. Ou ela sente que ela é a, a que segura, né, a relação do papai e da mamãe, né? Que se eu não estiver ali no meio, ele ou o papai vai embora, ou o papai e a mamãe vai brigar, né? Então é muito importante que os pais olhem por que estão sentindo isso. É óbvio que nós não estamos aqui de um lugar de julgamento, é óbvio que essa mãe não faz isso com essa intenção. Na grande maioria das vezes é que nem a Luísa colocou, elas nem sabem que elas estão sentindo isso. Um pós-nascimento de bebê é um turbilhão de coisas aqui dentro de uma mulher, né? São sentimentos porque está nascendo uma mãe ali. Por mais que ela gerou um filho, na hora que ela está com ele nos braços, é que essa mãe também nasce. E aí ela tá. Alguns papéis que antes eram de uma forma tornam-se de outras. Então aí a gente tem uma mãe, uma mulher que virou mãe, uma mulher que não é ela é filha
E aí a mãe dela também é avó. E aí, olha a confusão que vai dando dentro da família quando essa criança nasce, né? E olhar para isso, entender que existem essas emoções, aceitando essas emoções e expressando essas emoções, né? É muito importante para que a criança tenha o espaço que é dela. E para que você, mulher, né, também tenha o espaço que é seu. Porque se depois do nascimento também não houver esse lugar de acolher a si mesmo, e tá sempre colocando essa criança nesse lugar de que eu não faço por conta dela, é uma projeção que também gera um peso para a criança. Uhum. E a gente também tem que pensar nessa questão assim dessa relação de de qual era o tempo em que essa mãe vivia quando era criança, o que ela aprendeu ali em questão de regras sociais, né, dos casais que querendo ou não, a mãe, as mães mais antigas vêm daquela teoria, né, que realmente, igual você falou, o casamento se mantém através do sexo. Uma mulher para segurar o marido tem que dar todo dia. E aí entra numa questão assim, a mulher não pode se comunicar com seu parceiro, porque ai dela se ela negar. Ela não pode negar. Ela não pode falar que não quer, porque você vai procurar outra. E isso vai ficando tão pegado também nessa criança que vai vendo esse movimento de que a mãe está fazendo muita coisa sem querer, né? Não que o pai também esteja obrigando, porque esse pai nem sabe que essa mãe não quer, porque ela também não se comunica. Então vai gerando um ciclo ali de, ok, minha mãe é mulher, meu pai é homem. Minha mãe não pode se comunicar com ele, tem que fazer o que ele quer, mas ele também não sabe que ela não quer. E vira um bolo todo de que a comunicação tem que ser assim e essa criança vai crescendo nesse formato. E eu vejo isso muito, porque a gente tem aquele medo. Não, para a mamãe eu posso falar, mas para o papai não. Eu não converso com meu pai. Eu vejo muitas crianças que têm, assim, pavor de contar alguma coisa pro pai. Mas não é porque o pai, ele é muito bravo ou autoritário, mas é porque vem desse ciclo de tipo assim, mamãe não conta para papai. Porque, não sei, a mãe tem medo ou não pode, o pai não pode saber. Mas isso vem acontecendo e vai ficando cada vez mais difícil. E a mulher, a menina, quando cresce, segue desse mesmo formato. Tá? Ele quer, ai, vou lá, né? Porque homem precisa disso, né? O homem, ele precisa mais do que a mulher. Sendo que não é assim, né? A gente não tem que ser tocada quando não quer. E a gente tem que ensinar para os nossos filhos também. E aí, nessa questão de toque, a gente entra também na questão que ainda é um tabu, que é a educação sexual. E 100% das famílias que chegam aqui não praticaram. Porque acha que não pode falar sobre o corpo com a criança. Não pode tocar nesse assunto. Não pode. Então, assim, é uma coisa que vem das gerações, vem dos nossos pais, dos nossos avós, e vai ficando e vai sendo pregado para essa criança que existem coisas que não podem ser faladas. E esse não dito, porque isso que você está falando são mensagens não ditas, mas que a criança entende perfeitamente, né? Por isso que o dito é muito melhor. Por isso que expressar, eu me recordo às vezes de situações por exemplo, tá vendo uma situação de desentendimento entre meu pai e minha mãe. E meu pai virar e falar assim, isso aqui entre eu e minha mãe, eu e sua mãe, já pro seu quarto. Gente, óbvio, você assusta, mas isso fica muito bem delimitado. Olha aqui, quando eu estou em discussão com a sua mãe, é eu e sua mãe. Você não tem nada a ver com isso. Cuida lá das suas bonecas, vai fazer sua tarefa, e me deixa aqui resolver as coisas que são nossas, não são suas. Né? Então, não é que os pais não podem brigar, não é que os pais não podem se expressar, pelo contrário, eles devem se expressar, né? Colocando esse limite para que para que as coisas deles não sejam projetadas no mundo da criança. Né? Porque a criança vai entender isso de uma outra forma. Agora, você imagina o não dito no campo da sexualidade para aquela criança.
né? Aí, se eu não tenho esse espaço, porque lá quando eu fui criança eu não tive esse espaço, eu não soube falar sobre isso, ninguém falou sobre isso para mim, eu também agora como mãe me limito a não falar sobre isso, né? E aí o que que acontece? Fica um não dito de novo. E o não dito vai gerar essa situação de a criança imagina o que quer e faz daquilo, é porque aí a criança, a nossa criança interior, ela quer ser heroína, ela quer salvar o papai, ela é amorosa, ela é generosa, ela é corajosa e ela acha que ela vai salvar o papai e a mamãe de todas as circunstâncias da vida dela. Eu lembro que uma vez eu atendi uma criança, foi uma das últimas que eu atendi. O, últimas que eu atendi no sentido particular, porque no SUS eu continuo atendendo criança. É, o, o, essa família tinha sido assaltada à mão armada. E essa criança ficou com os pais presa no espaço na casa e o pessoal foi embora. E aí essa criança começou a ter muita ansiedade, foi quando eu comecei a atender ela. E aí eu lembro que numa sessão ela falou, ela trouxe a arminha de água e a gente começou a brincar. E daí ele virou para mim e disse assim: essa arma de água não serve para nada. Aí eu falei assim: serve, a gente tá brincando. Aí ele falou assim: não, era para ter salvo meu pai e minha mãe, mas não salvou ninguém. Aí eu falei: do que ele tá falando? Aí eu perguntei para ele: você tá falando do assalto? Aí ele falou assim para mim: é, essa arma devia ter salvo minha mãe e meu pai. Olha do que essa criança estava dizendo para mim. O quanto até aquele presente momento ele achava que quem salvava o pai dele e a mãe dele era ele. Sim, eu Então tenho um caso percebe, semelhante também. é, percebe o quanto essa criança generosa que existe dentro da gente acha que pode, né? E a gente está falando aqui da projeção da criança, né? Mas a gente, quando foi criança, a gente também teve essa sensação, a gente também quis. E aí, se a gente não toma conta disso, a gente coloca os nossos filhos reproduzindo a mesma coisa. Eu quero ser totalmente diferente da minha mãe. Eu não vou criar meu filho desse jeito, né? Quando se dá conta, o que está acontecendo? Tá criando igual. Ou Criando o mesmo sofrimento nos filhos que você teve, né? Por isso que é tão importante olhar para as projeções. sim, pensando nesse caso, assim, eu tenho um caso também que a criança passava a noite inteira acordada, com medo de que o pai uma hora não tivesse mais ali, né? E já vinha de uma situação assim do não dito de que eles queriam separar. E aí estava naquela situação que é separar, mas não fala para essa criança então ela não dormia. Era a noite inteirinha acordada para realmente poupar que isso aí, ó, então eu vou ficar acordada, porque vai que eu acordo e ele não está mais aqui. Vai que eu acordo e eu não consegui impedir que ele vá embora, né? E aí, no momento em que a gente consegue trabalhar essa questão com a criança não se importou tanto da questão na hora que cada um teve sua casa. Para ela foi até mais tranquilo. A preocupação também estava toda ali em cima dessa mãe, achando o que é que essa criança ia sentir nesse momento. E muitas vezes a gente fica nesse sentimento assim, projetando o que é que a gente acha que essa criança vai sentir e acaba fazendo as coisas de uma forma que, na verdade, a gente nem sabe. Eu, quando fui vender o berço da Sofia, eu cheguei pro Lucas e falei assim: ai, amor, eu acho que não dá pra gente vender agora, não, porque a Sofia vai sofrer por causa desse berço, ela vai chorar um monte. Só que a gente decidiu comprar a cama para ela. E aí eu vendi o berço. Aí um dia antes eu falei para ela, eu falei assim, ó, o berço vai embora, tá? Você vai ter que dar tchau. Eu pensei que naquele momento ela ia chorar. Ela falou assim, o berço vai embora? Pra eu entender dormir?
Eu falei, é. Não, meu berço não, mãe. Eu falei, assim, mas vai chegar uma cama pra você. Ah, tá bom, então. Uma caminha de casinha amarelinha, ela escolheu, né? E aí, assim, tranquilamente, eu achando que ela ia sofrer horrores, sendo que ela nem dormia no berço, ela brincava no berço, né? E eu achando que ela ia sofrer horrores, me poupando de não tirar aquele berço de lá, porque eu achava que ela ia sofrer. E na verdade, era eu. Eu que estava colocando ali que ela ia sofrer em cima daquele Você que berço. estava com medo de se dar conta que ela está crescendo, né? Porque os Isso pais não aconteceu querem que esses os dias. bebês cresçam. Esses dias ela falou assim, ela mamou, ela falou assim, eu quero dormir com o meu papai. Porque a gente estava dormindo em cama separada por causa da a Sofia se mexe muito e aí, como ela tá mamando ainda, a gente falou assim, ele não estava dormindo bem, não estava descansando, ele foi para outra cama e eu fiquei com ela na outra cama. Aí ela falou assim, quero dormir com meu papai. Eu olhei assim e falei assim, vou chamar o papai a dormir aqui com a gente? Eu falei, não. Ela falou assim, não, eu quero dormir na cama dele. Eu falei, tá O seu bom, vai. desejo, né? Eu falei, tá bom, vai lá então. Aí ela foi. E eu fiquei só esperando. Eu falei assim, não vou nem dormir agora, porque daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela vai voltar. Ela não vai dormir sem a teta. Apagou, dormiu. Aí ela voltou, era 4 da manhã, que ela queria mamar de novo. Mas assim, dormiu, chegou lá e dormiu. E eu na expectativa, tipo assim, ela não ia dormir. Não ia. A gente cai, né, Luísa? A gente é humano, a gente cai nisso. Teve um caso que eu atendi uma vez, foi o meu primeiro atendimento depois de formada. Então, eu nunca esqueci. A menina, né, ela tinha perdido o irmão. Então, ela estava vivendo um processo de luto muito, muito intenso, né? E nas brincadeiras, ela colocava a casa dela e ela colocava um boneco com a boca fechada, com a boca, a boca tava, ela colocava uma fita crepe na boca, era isso que ela fazia. E daí eu falava assim, o que que esse boneco quer contar, que ele não pode contar, enfim, ela não falava nada, ela só colocava, ficava no silêncio e as sessões iam se indo. Um dia, é, ela uns 5 minutos antes de terminar a sessão, ela saiu correndo da sessão, sem pedir licença, catou na mão do pai, catou na mão da mãe, empurrou eles dentro da sala de atendimento e fechou a porta. Aquele movimento ficou muito claro para mim, né? Eu já elaborei a morte do meu irmão. Só que eles precisam elaborar para que a minha vida fique mais leve. E aí eu fui conversar com os pais sobre o movimento que a criança fez. E aí eles falaram para mim: "Ai, mas a gente não chora em casa porque a gente não quer que ela sofra". Aí eu falei assim: "Então, só que a criança, não vendo vocês sofrerem, não vendo vocês chorarem, o que vocês perderam um filho. E não, vocês não precisam esconder que há esse sofrimento, porque isso também está velado. E este velado também está trazendo sofrimento para ela". Foi tão bonito que a hora que eu falei isso, ela abriu a porta e entrou. E daí ela falou assim, ela tinha 8 anos. Aí ela falou assim, eu posso chorar em casa, papai? Aí ele falou, pode, filha. Aí ele falou assim, você chora comigo? Então a criança, ela sabe, gente. Não adianta a gente achar que não, ela sabe, né? E aí esse processo se desenrolou a partir disso. Quando ela viu o pai e a mãe expressando que também sofria, que também sentia falta, a tristeza dela tornou-se bem, como que eu posso dizer? Quando ela pôde viver a tristeza dela, foi quando ela curou o luto realmente. Né? Porque o fato dos pais não chorarem na frente dela gerava para ela essa sensação de que era errado ela sentir.
também tristeza, porque daí ela não queria mostrar a tristeza para os pais, né? Então, esse processo de entender que a criança, ela vai captar tudo. Na verdade, assim, a gente pensa, né? Muitas vezes os pais pensam que a criança não está vendo ou não está entendendo o que está acontecendo porque não é falado. Eu tinha um caso mesmo que os pais achavam que a criança tinha um jeito mais afeminado, né? Só que ninguém falava nada e tentava sempre incluir essa criança em atividades mais masculinas, né? Por causa desse medo de quem sabe ser mais feminino. E essa criança começa a ouvir vozes nas quais falava para ela que ela tinha que tentar alguma coisa contra a mãe, contra esse feminino, porque esse feminino estava destruindo a família, esse feminino, essa ideia de se identificar mais com essa mãe, estava fazendo com que bagunçasse tudo ali. Então, ela precisava, na cabecinha dela, precisava acabar com esse feminino, então essa voz vinha e falava um monte de coisa que aí ficavam achando que era esquizofrenia, algo tipo, eu falei assim, peraí, vamos entender. Aí comecei a perceber, chamei esses pais para conversar, o que aconteceu? A voz sumiu, a voz não existiu mais. Aí eu pergunto assim, e aí, como é que estão as vozes? Essa semana ela não veio, essa semana eu não ouvi. Então, assim, essa voz era ele dizendo para ele mesmo, poxa, ou você larga esse lado mais feminino, senão, ó, seus pais não vão te querer mais. Acaba com isso, né? Por que você está se identificando com essa mulher? Se identifica com seu pai. E aí, então, a gente fez todo um movimento para entender que uma criança, ela pode ser o que ela quiser, ela pode cozinhar mesmo sendo um menino, se é o que ela gosta, pode brincar com atividades mais leves, que é como desenhar, de massinha, entre outras coisas. E não necessariamente precisa estar brincando com armas e espadas, né? E isso era uma questão que estava pressionando muito ele, mas que vinha dos pais. E que daí fazia com que ele ouvisse vozes. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que é que a gente está sentindo. Quais são as nossas percepções sobre o nosso filho? Será que eu estou colocando expectativa demais em cima dele? Será que o que eu quero, que eu acho que ele quer, é o que eu quero, na verdade? Né? Então, a gente está sempre pensando desse jeito. É igual a gente falou a questão da Sofia. Quando a Elo faleceu, que eu tive que ir para Cascavel, eu fiquei pensando, mas como é que vou levar a Sofia? Como é que eu vou fazer? Como é que ela vai ficar sem mim? Passou tranquila. Ficou tranquila com a minha mãe, com meu pai. Passou quase 2 dias aí com eles. Numa boa, ficou um pouquinho enjoada, que é normal? Ficou, mas não foi o sofrimento que eu imaginei que ela ia ter, de ficar o dia inteiro chorando e querer a mãe. Porque é uma expectativa nossa. E muitas vezes os problemas que vêm nas crianças é uma expectativa dos pais que está sendo colocada ali em cima. Muitas vezes. Por isso que o processo de autoconhecimento, o processo de olhar para si, né? Essa busca dos pais, do seu próprio interior, das suas próprias necessidades, é tão importante. Por isso que muitas vezes eu bato na tecla com as mulheres. Você tem sido mãe de você? Você tem cuidado de você? Né? Porque se você não cuida de você, se você não tem o seu espaço para isso, e isso eu acredito que um casal possa fazer muito junto, ó, hoje eu preciso descansar, você fica com o nenê. Amanhã você vai lá com seus amigos jogar bola e eu fico com a nenê. Essa troca é muito válida, né, para que essa criança não receba essas projeções. Outra coisa que eu ia falar sobre os pais, o quanto que o tabu, né, o tabu que eles viveram interfere no desenvolver da criança, né? Então, eu não vou falar sobre isso porque, nossa, onde já se viu eu falar sobre isso? Nossa, um menino brincar com boneca, Deus me livre. Isso é tabu seu, da sua infância,
né? Que de certa forma você está projetando na criança com os seus medos, né? E cada um de nós, cada criança tem uma missão. Eu vim no mundo para uma missão, a Luísa veio no mundo para uma missão, e o seu filho, a sua filha, veio no mundo para uma missão. E aí, esses dias eu escutei uma coisa que eu falei, meu Deus, doeu meu, assim, dói meu coração às vezes algumas coisas que eu escuto, porque eu não tenho filhos. E daí, uma pessoa falou assim para mim, mas você precisa ter filhos, porque você vai envelhecer, e quem vai cuidar de você? Aí eu Como se fiquei fosse a quieta, função do filho, né? fiquei pensando muito sobre isso. O filho, ele deve ser, aos meus olhos, um resultado de amor entre um pai e uma mãe. Pode ser que escapou, essa criança veio antes, não foi planejada. Porém, né, foi de um momento de amor entre um homem e uma mulher. Nem que tenha sido um momento, nem que tenha sido uma noite, né? Mas foi de um momento de amor entre um homem e uma mulher. A consequência desse filho cuidar ou não dos pais vem desse amor que ela recebeu. Né? Eu, por exemplo, jamais eu deixaria meu pai e minha mãe ir para um asilo. Né? Pelo amor e carinho que eles me deram. É bíblico, inclusive, né? Que a gente tem que cuidar dos nossos pais lá no final da vida deles. Dar para eles aquilo que eles nos deram. Porém, não deve ser uma obrigação. Você não deve ter um filho para que ele faça aquilo que é para você. Porque ele tem a missão dele. Entende? E aí é colocar muita coisa sobre uma criança. Inclusive, por exemplo, no meu caso, eu gerar um filho com esse sentimento, ou seja, então a missão dele é vir no mundo só para cuidar de mim porque eu tô velha? É igual quando coloca aquela Olha questão quanto. assim de, ai, você é mulher, você tem que ter um filho, porque a mulher nasceu para ter um filho, como se fosse uma obrigação. Então, tipo assim, poxa, mas como assim? Eu tô com 30 e poucos e ainda não me casei, ainda não tive um filho, e essa pressão. Tanto que eu escuto muito das meninas aqui no consultório. Que eu pergunto assim, o que você quer daqui uns 20 anos? Ah, eu tenho que estar casada com um filho, que não sei o quê. Então, tipo assim, aquele padrão de que eu sou mulher. Eu, com 20 e poucos, eu tenho que estar casada com um filho na minha casa. Mas, assim, não é aquele ideal de falar assim, não, daqui 20 anos eu quero estar terminando minha faculdade, não sei o quê, não sei o que lá. Ainda é o padrão de que eu preciso formar uma família, eu preciso ter um filho para estar adequado à sociedade que diz que a mulher nasceu para ser mãe. E isso acontece de forma muito inconsciente. Nós não nos damos conta de que estamos vivendo essas projeções, essas que veio lá de trás. Né? Há 50 anos atrás, uma mulher ter sonhos que não fosse casar e ter filhos era um problema. Uhum. Né? Hoje, por causa das feministas, das loucas feministas, né, nós temos o direito de escolher se a gente quer o que nós queremos. E aí nós podemos sim escolher também estar em casa, não tem problema nenhum em ter sonhos de querer casar-se e ter filhos. O problema é eu não ter consciência de que eu posso escolher outras coisas, de que eu posso fazer outras coisas. E que hoje a maternidade ela é uma escolha e não uma obrigação. Porque quando ela se torna uma obrigação, ela vem com um peso muito grande. Eu tenho, porque se eu não passar pela experiência do parto, da gestação, eu não sou mulher. Eu escuto isso muito. Chega muitas mulheres com essa demanda para mim, né? E daí logo para mim, né? Daí então eu venho dizer: não, meu amor, você já é mulher. Você não precisa passar por isso para ser mulher.
Você não precisa ter alguém ao seu lado para se sentir completa. Isso é uma consequência, é a mesma coisa. Eu não deixo de ser a Vanessa se eu parar de ser psicóloga. Eu vou continuar sendo a Vanessa. Assim é com relação a qualquer outras áreas da minha vida. E ter um filho com esse pensamento, né, de que eu tenho o quê? Para quem? Uhum. Uma coisa que eu escuto muito é aquela questão assim, ai, eu fiquei muito frustrada porque eu não consegui o parto normal. Então parece que não foi assim, eu não me tornei mãe, porque para tornar mãe tem que ter o parto natural, normal. Ai, mas eu não fui, não sou mãe, eu não sou uma boa mãe porque eu não amamentei, porque eu tive que voltar a trabalhar muito cedo. É uma pressão muito grande em cima dessa mulher que acredita que tem que dar conta de tudo também, né? Então, assim, é uma questão que vem de fora, mas que vem de trás também, que vem carregada daquela visão antiga do que precisa ser feito, né? E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Então, Então, eu a tava com questão você. do... talvez eu falando, você lembre. A questão do parto, eu penso que é incrível. Eu acompanho mulheres, algumas mulheres em processo para o parto. Não como doula. Aliás, Nova Esperança tem uma doula agora, tá, gente? Juliana Fúrio, tá? É uma doula que está aqui na nossa cidade. Eu não acompanho nesse sentido, eu acompanho no processo psicoterápico, não no processo em si da gestação. Óbvio que aparece isso durante ali o processo. Mas a questão do parto, até que ponto ser o parto natural é humanizado? Se ele se torna uma obrigação, ele não é humanizado. Tá? Ele é natural, sim, mas nós temos tantas crenças que nos colocou limitante diante disso, que hoje ele é um medo muito grande da mulher. Então, para que esse parto natural seja algo prazeroso de fato, a gente precisa quebrar um monte de crença dentro da gente. E nada melhor do que fazer um acompanhamento com uma doula para que ela te ajude a olhar para isso com outros olhos, né? E o pós-nascimento também, na questão da amamentação e tudo mais, a doula também entra com um papel muito significativo, muito importante, né? Antigamente, a gente tinha mulheres que faziam o papel das doulas, né? Que eram as curandeiras, as parteiras, elas faziam esse papel. A doula e, o papel, a parteira têm papéis diferentes hoje, né? Muito casadinhos, muito juntinhos, mas diferentes. Tem uma coisa aqui. Você leu o A que está Milena escrito? falou, né, que quando ela casou, ela quis dar continuidade nos estudos dela, né? Mas aí a sogra falou, né, que ela tinha que escolher entre ter uma família ou estudar, que não dava para ela ter os dois. Ela tinha que lembrar que ela se casou, então tinha que ter isso. Ela falou mais aqui, hoje entendo o posicionamento dela. Foi isso que ela aprendeu. Só conseguimos dar aquilo que aprendemos. Então, assim, ela tinha aquela ideia mesmo de que uma mulher, depois que casa, ela tem que ser da família. Ela não pode ser do mundo, ela não pode trabalhar e fazer outras coisas. E agora eu lembrei o que eu ia falar. E aí, assim, essa questão é tão empregada da mulher que nasceu para ser mãe, que todo mundo acredita que a maternidade, ser mãe, o maternar, é algo inato, sendo que, na verdade, não é. Por isso que a gente fica com aquela questão assim, ai, meu Deus, eu ficava com isso quando a Sofia nasceu. Eu não conseguia entender os choros dela. Mas todo mundo dizia que era uma coisa inata, que a mãe ia entender todos os choros e não sei o quê. Eu não entendi, eu fiquei extremamente frustrada por isso. E, na verdade, a maternidade é algo que tem que ser aprendido, que tem que estudar, que tem que ter teoria. E as pessoas acham que não. Por isso que muitas mulheres não conseguem amamentar, porque não têm Exato, conhecimento. Aí fala assim, meu leite exato. não desceu. Mas às vezes a pega não foi correta. E Ou outras eu digo questões. que antes disso, Luísa, até antes disso, a mulher não conhece o próprio corpo. Tá? Ela não conhece a própria mama, porque ela não toca na mama. Quantas vezes eu faço exercício de autopercepção e eu falo para tocar na mama,
arregala os olhos assim, como assim? Gente, é teu corpo, sabe? E ela não toca na própria mama, como que ela vai amamentar? Se ela não toca em si mesmo, como é que ela vai pôr a boca de um bebê ali? Por quê? Porque essa região, ela tá tão sensualizada que ela perdeu, e ao mesmo tempo a gente está tão buscando uma perfeição que usa sutiã tão agarrado, tão cheio de bojo, que eu já nem sinto mais o bico do seio, né? Porque tá tão preso. Então, o processo da maternagem, ele começa antes em conhecer meu corpo, em conhecer meu ciclo, em conhecer como lidar com esse corpo, porque se eu não conheço ele antes, depois então que vai ter um monte de mudança, como vai ser? Né? A gente entra em Então, parafuso, né? Eu lembro quando a Sofia nasceu, né? Voltei até para terapia, porque estava difícil. A Karina falou assim: já ouvi muito das minhas amigas mulheres e até do meu marido que toda mulher tem que ter filhos. Eu sou totalmente contra a mulher. A mulher, ela é mãe se ela quiser ser, exatamente. E também tem aquela questão de que ela pode muito bem não parir um filho, mas ela pode adotar e ela vai ser mãe da mesma forma. Não vai mudar isso, né? Teve até um comentário das famosas esses dias, né? Que a Giovanna Eubank lá teve o neném e a mulher falou assim para ela assim, bem-vinda, mamãe, né? Tipo, bem-vinda ao clube das mães. Sendo que ela já tem 2 filhos adotados. Então, assim, você só vai se tornar mãe de verdade quando você parir um filho. Se você adotar outros e quiser maternar, você não vai ser. Isso é uma crença, né? tanto porque você pode ser filhos, você pode. O processo de criar, ele não necessariamente tem a ver com uma criança. Criar, maternagem tem a ver com acolher o outro, tem a ver com criar sonhos, desenvolver sonhos. E aí a gente entra na função do feminino e do masculino. O feminino cria, o masculino executa. Então, dentro de nós existem essas instâncias, masculino e feminino, né? Essas energias. O quanto nós podemos olhar para a maternagem a partir desse ponto de criação, de criar algo para o mundo que não seja só filhos. O mundo está precisando de gente que crie coisas para o amor, e não necessariamente isso tem a ver com colocar mais uma criança no mundo, entende? Então, por isso que olhar para a sua própria história é muito importante antes de ter um filho. Agora, se você já tem esse filho, olhe, continue olhando para a sua história para que você não projete nele as coisas que são suas. Nós Tá bom. estamos a menos de 10 minutos, quer dizer, Eu vi são aqui isso que eu 20 ia horas falar. e 38 minutos. Tem mais 7 Tem minutos. alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar, aí aproveita então esses minutinhos finais para perguntar. Uhum. Enquanto isso, né, vou falando aqui, eu tenho visto muito isso no consultório, né? Uma frustração muito grande das mulheres em não conseguir ser essa mãe perfeita, né? Que foi tão almejada e tão falada, e ao mesmo tempo o julgamento que vem de outras mulheres na questão da rivalidade que a gente sempre fala que existe aí, que não deveria, né? Na competição de quem é o melhor filho, de que o meu saiu da cama com tantos anos, o meu desfraudou com tantos. E é uma coisa que a gente sofre muito, porque igual eu vou na farmácia comprar fralda para a Sofia, que está com 2 anos e meio. Mas ainda está usando fralda? Sim, ainda está usando fralda. E a hora que ela quiser tirar, pode ficar tranquila que ela vai tirar. Mas ainda Na, está no ver, peito? Sim, ainda está na no peito. A verdade, hora que ela quiser desmamar, ela vai desmamar. E aí, assim, fica naquela questão assim, nossa, mas esses filhos de hoje, eles são, tudo é para eles, tudo eles que decidem. Mas e aí? Essa questão da amamentação, se não te tá sem confortável sendo contar, mãe, ok, né, de mas se continuar. tá,
Pra mim agora tá Sim, ok, aquela época tava me incomodando. Pra mim agora tá tranquilo, porque eu trabalho bastante, então eu chego ao momento meu e dela. Aí eu tô pondo ela pra dormir mais cedo, aí depois que ela dorme é o momento meu e do pai dela. Então, a gente vai se organizando aí. Mas é a questão de sim. julgamento da sociedade, das outras mulheres, principalmente. E tanto porque existe um processo de desenvolvimento infantil, né, Luísa? E a gente sabe muito bem que até o correto é a criança usar fralda de até 3 anos e meio. Ela ainda ter acesso a essa fralda. Por que que eu preciso? Ela tem tanto tempo para crescer, por que que eu preciso tirar as coisas antes dela? Né? Até outro dia eu Exatamente. lia uma reportagem de que existem alguns países na Europa que a criança só vai para a escola com 7 anos. Até os 7 anos, a família é responsável pelo cuidado dessa criança e não tem escolinha não para deixar a criança. É o pai e a mãe que se reveza nesse cuidado. Óbvio que são países de primeiro mundo, que a estrutura de trabalho é outra, que um comércio abre às 9 e fecha às 4, né? Porque tem Portugal, por exemplo, o comércio abre às 9 e fecha às 4 da tarde, né? Uhum. Então, são coisas mais avançadas, obviamente. Mas o quanto a gente pode pensar nessa criança hoje, né? Que a gente tem aí e que a gente precisa parar de projetar tanto nelas aquilo que é nosso, tanto desse julgamento do que é certo e o que é errado para com essa criança. Sim, Acho que não até essa apareceu mais questão nenhuma. da fralda, se a gente for olhar para a questão biológica do corpo dessa criança, os esfíncteres dela só vão estar concretos até os 5 anos de idade. Então, Uhum, teoricamente, essa criança, se ela não estiver pronta, ela pode usar fralda até os 5 anos de idade. Aí passou dos uhum. 5, está iniciando os 6 ali, se ainda está usando fralda, ainda tem escapes de urina, aí que a gente vai fazer uma avaliação para entender se o que é que desse organismo não está legal, ou se é alguma questão psicológica. E aí há uma pressa tão grande que eu escuto mães falando assim: ai, eu não desfraudei ainda, já tá com 1 ano e 8 meses. E tipo assim, 1 ano e 8 meses é um bebezinho ainda, não tem como desfraudar. E aí, por isso que tem Ah, tantos não tá. problemas, né? Por isso que depois, na vida adulta, tem dificuldade no banheiro, tem dificuldade com dinheiro, tem dificuldade Uhum. com dar e receber, tá tudo relacionado com abundância, com prosperidade, tá tudo relacionado nessa fase. Aí eles querem, aí a gente faz isso com as crianças e a gente faz isso com a gente mesmo. Quando a gente quer que as coisas sejam rápidas demais. A gente só está Uhum. projetando nas crianças aquilo que a gente faz com a gente mesmo, que a gente não dá tempo para as coisas, a gente não respeita os ciclos. A mulher também não respeita seu próprio ciclo, né? Menstrual, seu ciclo interno. Então, ela também projeta na criança, ela quer que rápido isso aconteça, né? Então, a gente vive numa sociedade que quer tudo para ontem. E daí chegou o Covid e disse assim: aprende aí que não é no seu tempo, não, tá? Vai Aprende aí ficar que em você tem que casa agora. respeitar os ciclos, tá? exatamente. A gente Né? tem só mais 2 minutos, né? Então acho que é bom se despedir, mas a gente pode voltar outro dia, Sim. como sempre. Sim, você sempre vai estar voltando por aqui para a gente conversar, né? Muita gratidão, adorei o bate-papo, Luísa. Eu que Foi bem agradeço o convite. produtivo, bem gostoso. Espero que quem esteja em casa tenha gostado. Enfim, é isso. É isso, né? Qualquer dúvida vocês mandem por direct pra gente que a Sim, para gente mim, para a Luísa, esclarece. tá? Principalmente A pra gente Vanessa, esclarece. tá? Porque assim, mulher é com ela, viu, lindas? E criança é com a Luísa, tá bom? Combinado? Obrigada, gente, pela Gratidão, gente. participação. E vamos seguindo. Tem live, tem mais live no seu perfil essa semana ainda, né? Tem, tem uma live amanhã que é com uma querida, que é a Mari, que ela vai falar sobre mulher, dança e família. O que isso tem a ver, Legal. hein? E E daí amanhã na também quer saber de criança, tem sobre educação emocional lá no meu perfil, tá? isso. E aí depois na quinta-feira tem o André Mariga, um querido, um ótimo terapeuta que vem falar pra gente do homem, da importância do pai na criança interior e para as crianças, enfim.
E aí, na sexta-feira, no dia 31, eu termino. Ah, nossa live vai terminar. Gratidão, Luísa. Eu que agradeço. Beijo. Acompanhe a gente aí, a Luísa. Siga a Luísa se você tem filhos, certo? E amanhã assista lá ela e a Gabi também. A Gabi é na quinta. Ah, a Gabi é na quinta. É, amanhã sou só eu.